Ele era muito lido, muito recitado entre nós e até memorizado. E atualmente nem tanto. Um texto em que o povo de Deus é exortado à santificação, à santidade. E talvez por causa dessa pouca ênfase que seja dada hoje à santificação, esse texto da palavra de Deus esteja caindo no esquecimento. Vamos lê-lo, meus irmãos, e vamos memorizá-lo, tá? Primeiro vamos ler todos juntos. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora, vamos ler de novo, para memorizar mesmo. Agora só as mulheres vão ler. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Só os homens agora. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Será que deu para decorar? A terceira vez agora vamos tentar falar já de memória. Se não der, pode ler, pode copiar do texto bíblico, tá? Mas vamos tentar falar todos juntos agora de memória a terceira vez. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém. Qual foi a circunstância, qual foi a situação quando Josué fez essa exortação ao povo de Israel? O povo de Israel estava prestes a iniciar a conquista da terra prometida. Eles estavam ainda na região da Transjordânia, do lado oriental do Rio Jordão. E agora eles iriam atravessar o Rio Jordão e iniciar, de fato, a conquista da terra prometida. Eles tinham muitos obstáculos pela frente. Cidades fortificadas, cidades que tinham os seus exércitos. E logo de início, eles iam ter que tomar a cidade de Jericó, fortificada, muralhas altas. Parecia estar além da capacidade deles tomar aquela cidade fortificada. E antes disso ainda tinha outro obstáculo, que era o próprio Rio Jordão. E nós vemos, se continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que estava na época de cheia. O rio estava transbordando, estava muito fundo, estava com uma correnteza forte. E aquele povo, com seus pertences, com suas crianças, com seus animais, teria que atravessar o Rio Jordão. Mas Deus deu a ordem a Josué, Deus falou para Josué: olha, é amanhã. Amanhã o povo passa o Rio Jordão. Amanhã o povo vai já, dessa forma, começar a conquista da terra que eu prometi para eles. Então é nessa situação que Josué exorta o povo e diz: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É interessante que hoje nós queremos que Deus opere maravilhas no nosso meio, mas nós não damos importância à santificação.
Estamos cada vez mais parecidos com o mundo ao nosso redor. Uma das expressões que mais ouvimos atualmente em nosso meio é o que tem de mais? O que tem de mais? Olha, meus irmãos, isso aí é bom a gente não fazer, isso aí é bom a gente... Não é bom a gente entrar por esse caminho, não é bom a gente praticar isso, não é bom a gente falar isso. E aí ouvimos, o que tem de mais? O que tem de mais? E cada vez mais vamos nos amoldando ao mundo e ao pecado. Como é que Deus vai poder atuar em nossas vidas? Como é que Deus vai poder atuar no nosso meio? Como é que Deus vai poder realizar a sua obra através de nós, se nós, ao invés de nos preocuparmos com a santificação, estamos preocupados com os nossos próprios prazeres? É muito comum também nós ouvirmos outra expressão. Ah, mas eu gosto. Ah, mas eu gosto. Se coloca hoje o prazer e os desejos pessoais acima mesmo da vontade de Deus. E vamos nos amoldando ao mundo, vamos nos amoldando ao pecado cada vez mais. Mas fica muito claro aqui na palavra de Deus que Deus se retira do meio do seu povo quando nós não buscamos, quando nós não praticamos a santidade. Faz parte da nossa natureza, irmãos. Nós somos novas criaturas em Cristo. Nós precisamos ter um zelo muito grande pela nossa santidade, pela nossa santificação, porque faz parte da nossa natureza. Pastor, você está usando um texto do Novo Testamento, do Velho Testamento, poderão alguns pensar, mesmo que não verbalizem, mesmo que não exteriorizem o pensamento, mas alguns poderão pensar, esse tipo de raciocínio, né? Você está usando coisa do Velho Testamento, pastor. Nós estamos sob a graça, tem mais nada disso de santidade, Jesus morreu na cruz, já perdoou tudo. Ah, meu irmão, cuidado. Você está esquecendo de Romanos capítulo 6, que o apóstolo Paulo deixa muito claro que se já morremos com Cristo, já ressuscitamos junto com Ele, lá em Romanos 6, nós devemos apresentar os nossos corpos como instrumentos de justiça e devemos deixar o pecado de lado. E eu quero terminar lendo 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos começar aqui no versículo 16 e vamos até o versículo 1 do capítulo seguinte, do capítulo 7. 2 Coríntios 6, versículo 16 até o capítulo 7, versículo 1. Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados,
visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus deixa muito claro aqui que nós não podemos ter o mesmo estilo de vida das outras pessoas que não têm o temor genuíno de Deus em suas vidas, que não têm Cristo em suas vidas. Nós não podemos ter o mesmo estilo de vida, não. A palavra de Deus diz que nós devemos nos separar. Embora nós estejamos no mundo, Jesus deixou bem claro lá em João, capítulo 17, quando orou ao Pai por nós, ele diz, embora estejam no mundo, não são do mundo. E a palavra de Deus aqui diz que nós devemos nos separar e não tocar coisa imunda. Quem fica falando, isso é coisa do Velho Testamento, sei o quê. O apóstolo Paulo aqui, inclusive, está repetindo e dando chancela a um conceito do Antigo Testamento, que a santidade é algo tão extremo que não se deve praticar coisas imundas e nem tampouco ter qualquer tipo de ligação com as coisas pecaminosas. Evitar qualquer tipo de ligação que seja com qualquer coisa pecaminosa. Não toqueis coisa imunda. A santidade é algo que é ou não é. Não existe meio termo. Não toqueis coisa imunda. E aí sim teremos comunhão com Deus. Deus diz que aí Ele nos receberá, e aí seremos realmente filhos e filhas de Deus, né? Aí realmente teremos verdadeira comunhão com Deus. Se nós estamos realmente priorizando santidade, se estamos realmente priorizando fazer realmente somente o que é agradável a Deus. Nós estamos vivendo hoje um evangelho de muitas concessões. O que tem? Deixa. O que tem demais? São jovens. E quando tiver de cabelo branco, como é que vai ser? Se durante se um crente em Cristo, durante a sua juventude, não aprende a santidade, não pratica a santidade, como é que vai ser quando tiver já de cabelinhos brancos? Deixa uma coisinha desse tamaninho, uma bobaginha, para Deus não tem pecado, pecadinho, pecadão. E hoje as igrejas vivem essa mentalidade de fazer concessões, para que as igrejas estejam cheias, porque essa história de arrependimento dos pecados, essa história de mudança de atitude, essa história de viver santo, pastor, isso aí desagrada, isso causa mal-estar, isso afasta as pessoas. Meus irmãos, nós não queremos multidões de falsos discípulos dentro das igrejas. Nós não queremos crescimento numérico, sacrificando o verdadeiro evangelho. Nós queremos uma vida de genuína fidelidade à palavra de Deus, de verdadeiro compromisso com o Senhor Jesus Cristo. A questão numérica é secundária. A questão numérica é consequência. E nós precisamos viver conforme a palavra de Deus. Não toqueis coisa impura, diz o Senhor. E aí Deus diz, e eu vos receberei. Então, meus irmãos, vamos fazer
o que diz o versículo 1 aí do capítulo 7. Precisamos aperfeiçoar a nossa santidade. Santidade é algo para estar sempre sendo aperfeiçoado, né? A santidade não tem limite. Assim como o pecado não tem limite para a pessoa ir para baixo, né? A santificação também não tem limite para a pessoa ir para cima, sempre na direção de Deus. Então precisamos sempre aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Decoramos? Então vamos falar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué, capítulo 3, versículo 5. Eu sou ruim de matemática, mas é importante decorarmos também, né, a referência, o endereço do versículo, né? Josué, capítulo 3, versículo 5. Irmãos, vamos ter o nosso momento missionário, em seguida